Vamos lá falar um pouco dessa classificação para as quartas de final do PSG, passando pelo Inter Miami 4-0, muito tranquilo, já resolvido no primeiro tempo. Então, também já resolve aqui o like, a inscrição no canal se você não está inscrito e, claro, deixa o seu comentário. O PSG é o favoritaço para esta Copa do Mundo de clubes? Quem está chegando perto? Será que é o City? Colocaria esses dois aí na mesma posição, mas ainda tem muita coisa para acontecer e muita coisa para acontecer neste vídeo para a gente falar um pouco sobre essa vitória do PSG, 4-0, com um gol aos 6 minutos do João Neves. Depois o próprio João Neves faz o segundo gol, um terceiro gol contra do Inter Miami e o 4-0 de Hakimi ainda no primeiro tempo. Então o PSG resolveu ali o seu problema já nos 45 minutos iniciais e no segundo tempo poupou bastante, já falo um pouco mais sobre isso. Mas foi um PSG que entrou em campo com o seu time absolutamente titular, né, o principal do que tinha disponível, lembrando que Dembélé até a partida deste domingo não estava disponível por conta de estar retornando de lesão, começou no banco e entrou no segundo tempo, então é um jogador que muito provavelmente a partir das quartas de final será titular. Mas o Luiz Henrique foi a campo com o mesmo time que foi titular na final da Liga dos Campeões, com essa mudança forçada ainda do Dembélé, mas Barcola, que também começou a competição voltando de uma lesão, foi titular junto com o Kvaratskhelia e o Désiré Doué. E o resto da equipe, a tradicional, enfim, Hakimi, Nuno Mendes, a dupla de zaga com Pacho e Marquinhos, no meio-campo Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves. E foi um PSG no primeiro tempo que dominou absolutamente, que fez uma partida muito, muito boa, ainda que tenho a sensação, imagino que muita gente que assistiu o jogo, de que o PSG também não precisou fazer muito esforço. Foi um PSG numa rotação diferente, numa intensidade diferente. O Inter Miami, de certa forma, até surpreende, né, de estar nas oitavas de final. Muita gente imaginava o Inter Miami sendo, inclusive, o quarto colocado do seu grupo e, no fim das contas, acabou classificando na segunda colocação, mas enfrentando o PSG, classificando para as oitavas de final. Então, o Inter Miami numa rotação diferente, enfim, é um outro esporte, uma outra velocidade, e o PSG se aproveitou disso no primeiro tempo, fez um 4-0 de forma muito tranquila, poderia ter feito mais, e aí a partir do segundo tempo o Luiz Henrique obviamente faz outras escolhas. Mas algumas observações sobre esse PSG, especialmente sobre o Barcola ter sido titular, ainda que não tenha sido o Dembélé, que é obviamente o jogador principal desse PSG em termos de decisão de partida, né, 33 gols na temporada, enfim, mais as assistências. A volta do Barcola faz com que esse PSG tenha mais as características do time que a gente viu na reta final da temporada, do Luiz Henrique, porque é um jogador que, no trio com o Désiré Doué e o Kvaratskhelia, tem as características não só de movimentação, né, de troca de posições entre esses jogadores, mas também de pressionar, de ser a primeira linha de pressão em relação à outra equipe, né? Então, o PSG é uma equipe que faz essa pressão, essa primeira pressão muito forte, recupera a bola muito rapidamente e para isso precisa dessa participação muito grande dos seus atacantes, né? É aquela imagem que a gente viu do Dembélé na final da Liga dos Campeões, encarando o Sommer, fazendo aquela pressão, que obviamente não é apenas a cara que ele faz, mas a pressão que ele faz, e o Barcola tem mais essa característica tática com os outros dois jogadores que faz esse PSG ter esse ponto tão importante. Para mim, talvez seja o ponto principal desse PSG sem a bola, né? É um time muito bem treinado, é um time que tem muitas opções de ataque, de movimentação, variação de jogo, qualidade de jogadores, com Dembélé, com Désiré Doué, tem tudo isso, mas é um time que joga muito bem sem a bola e para isso alguns jogadores fazem esse trabalho melhor. É o caso, na minha visão, pelas características táticas que o Luiz Henrique quer, tendo esses quatro jogadores pegando 3 posições. Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué e Barcola. Quando 3 desses 4 está jogando, independente de quem são os 3 escolhidos dentro dos 4, é um PSG que tem essa característica. Com o Gonçalo Ramos, que foi quem começou a Copa do Mundo
titular, essa característica muda completamente. E para mim, isso faz com que o primeiro passo do jogo do PSG não comece bem, porque o Gonçalo Ramos não tem essas características, inclusive é um desses jogadores que tem falado aqui muito, que pode ser negociado pelo PSG se receber uma proposta. Então, muda muito as características, o próprio Mayulu também, que também foi titular nessa posição de falso 9, no caso do Mayulu, realmente falso 9, no caso do Gonçalo Ramos, um 9, e com Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia e Désiré Doué, o PSG consegue fazer essa partida. Então foi um primeiro tempo muito bom com esse time titular, o PSG teve mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo, no segundo tempo as coisas mudam um pouco, o Luiz Henrique coloca jogadores em campo que não só mudam a característica, mas descem de prateleira. Então, o Lucas Hernandes não está no mesmo nível, o Zaïre-Emery não está no mesmo nível, o Lee não está no mesmo nível, e faz um segundo tempo ali para poupar jogadores, enfim, para protocolar a vitória do 4-0 do PSG. Então, nenhuma surpresa na partida, nenhuma grande questão, isso está resolvido. Agora a gente tem quartas de final, e aí, assim, é bem interessante a gente começar a pensar sobre esse jogo nas duas perspectivas. Para mim, o PSG é favorito, seja contra o Bayern de Munique, seja contra o Flamengo. Quem vencer nesta outra decisão, para mim, o PSG é favorito e tem características diferentes, né? Obviamente, seria muito interessante ver novamente esse PSG diante do Bayern de Munique, que na temporada passada, na fase de Liga, perdeu, jogo em novembro, se eu não me engano, em novembro esse jogo, na fase de Liga da Liga dos Campeões, 1-0 do Bayern de Munique, em que o PSG não joga tão mal, não faz um jogo ruim, mas perde o jogo, e agora voltaria a enfrentar esse Bayern de Munique numa situação bem diferente, claro, ainda que não seja uma partida de Liga dos Campeões, uma reta final de Liga dos Campeões, como foi, por exemplo, diferente contra o Arsenal na fase de Liga e nas semifinais de Liga dos Campeões, seriam ou serão quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Então seria bem interessante ver essa partida. E, por outro lado, gostaria muito também de ver um PSG em Flamengo. Obviamente, o PSG enfrentando novamente um brasileiro. Para mim, dessa vez, numas quartas de final, com retorno de Dembélé e, enfim, até pela forma como o PSG está lidando com essa competição, seria o PSG absolutamente titular, seria um PSG que, para mim, entraria numa rotação mais parecida com o que fez na reta final de temporada, ou contra, por exemplo, o próprio Atlético de Madrid, e seria muito bom ver essa partida. Obviamente, para isso, o Flamengo não só teria que já passar pelo Bayern de Munique, o que, vejam, eu sempre falo, quem me acompanha sabe disso, gente, sempre tem surpresa. Sempre tem uma surpresa. E como a gente já teve um confronto de brasileiros nas oitavas de final, na teoria já tem... Na teoria não, né? Já tem um brasileiro nas quartas de final por conta do confronto entre brasileiros, mas tava com uma cara, pelo que a gente viu na fase de grupos e pelo que os brasileiros estavam mostrando, que teria algum brasileiro surpreendendo nesse Mundial. E entre agora o que temos Flamengo e Fluminense, para mim, o Flamengo tem mais condições de surpreender e estar nas quartas de final do que o Fluminense. Mas, obviamente, vamos ver como é que o Fluminense encara também esse jogo contra a Inter. Lembrando que o Fluminense fez uma grandíssima partida contra o Dortmund, por exemplo. As últimas não foram tão boas. Mas, enfim, voltando aqui para um possível PSG e Flamengo, seria muito interessante ver mais um brasileiro enfrentando o que para mim é o melhor time da temporada, e eu acredito que seria um time realmente completo, diferente da opção que o Luiz Henrique fez contra o Botafogo. Então, quem sabe é essa partida que a gente vai ver, mas o PSG para mim entra como favorito nas quartas de final, independente de quem vier. O PSG inclusive conseguiu descansar ali no segundo tempo e, obviamente, isso vai fazer uma diferença nessa reta final de temporada para a equipe francesa. É isso, gente. Deixa o like por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Confere se você está inscrito no canal. Muita gente assiste aos vídeos e esquece de se inscrever. E, claro, comentários sempre por aqui, sempre bem-vindos. Tchau, gente, e bons jogos mais de Copa do Mundo de Clubes.